Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos abrir a palavra do Senhor. Convido você a encontrar o texto em Hebreus, no capítulo 11. Um trecho longo da palavra do Senhor. Inicialmente nós vamos ler do verso 33, aliás, 33. Hebreus 11, versos 33 a 40, mas depois, ao longo da nossa reflexão, voltaremos a outros versículos chave desse belíssimo capítulo 11, tradicionalmente chamado de o capítulo dos heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. Hebreus 11, vocês que nos acompanham de casa, Hebreus 11, inicialmente versos 33 a 40, como é do nosso hábito, cada um podendo fazer a leitura aí de um ou dois versículos conforme a sua escolha. O tema da nossa reflexão nessa manhã será as três dimensões da fé. As três dimensões da fé. Você encontrou Hebreus? Amém? Amém. Começando o verso 33. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fios de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém. Vamos mais uma vez orar, irmãos e irmãs, pedindo a direção do Senhor para esse tempo que vamos dedicar especialmente ao estudo da palavra, na expectativa de que, quando a palavra do Senhor é lida e exposta por meio do seu Santo Espírito, cremos que somos edificados. Vamos orar, vou pedir ao presbítero Denilson, nos dirija nesta oração. Oremos ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, que aqui nos colocamos, ó Pai, na Tua presença. Queremos aqui te pedir, Senhor, que o Senhor venha estar tocando, ó Pai, em nossas almas, que o estudo desta manhã, ó Pai, venha de encontro com as nossas necessidades e que nós possamos, ó Pai, entender a Tua palavra e usá-la, ó Pai, no nosso dia a dia. Sim. Que o Senhor, assim, ó Pai, nos abençoe, nos guarde, nos dê, ó Pai, o entendimento da Tua palavra e que sejamos, ó Pai, todos abençoados por Ti. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Para falar desse tema, irmãos e irmãs, as três dimensões da fé, eu quero que vocês estejam atentos a três coisas básicas, que a gente chama de três ferramentas básicas para a gente perceber a maturidade cristã acontecendo na vida de cada um de nós, né? Então, as três dimensões que vamos utilizar para falar da fé são racional, espiritual e sobrenatural, né? Então, três dimensões. Pastor, mas o que é três dimensões? O que são três dimensões? O que é dimensão? Obviamente, usando uma linguagem bastante popular, dimensão é utilizado para a gente, por exemplo, medir
distâncias, alturas, larguras, profundidades e por aí vai. Pesos e medidas, podemos pensar assim, né? Então, fazendo um empréstimo de sentido do conceito de dimensão, a gente vai utilizar a dimensão, o conceito de dimensão, a partir de características fundantes, ou características fundamentais da fé, que eu estou chamando essas três características de uma característica racional, que é a nossa capacidade de aprender, né? A nossa capacidade de julgar, a nossa capacidade de avaliar, a nossa capacidade de, por exemplo, se convencer de uma coisa, não se convencer de outra. Então, enfim, em poucas palavras, nós sabemos muito bem a importância que a capacidade do conhecimento, a capacidade racional de juízo de valor que cada um de nós tem, o ser humano tem, para aplicar a nossa fé, né? Então a fé não pode ser puramente racional, né? A fé precisa ser racional, mas não pode se limitar à experiência da racionalidade humana. Por isso a segunda dimensão, que eu estou chamando de uma dimensão espiritual, né? E por que espiritual? Ainda não sobrenatural, espiritual, porque nós somos espírito, né? Não há nenhuma dúvida disso. A Escritura Sagrada, em centenas de passagens, nos descreve como imagem e semelhança de Deus, portanto nós somos seres espirituais. Então, o que é a palavra espiritual, né? A palavra espiritual é: o ser humano foi dotado de imagem e semelhança para perceber que há Deus, né? De acordo com o que nós conhecemos da natureza e do mundo animal, né? Não há nenhum outro ser vivo que confesse a Deus. Pelo menos se há, a gente não conhece, né? O papagaio pode imitar, mas está imitando alguém que o treinou a falar, né? Pode falar que crê em Jesus, o papagaio pode, né? Porque ele sabe, aprende a falar, ele é treinado para isso, né? Mas não é uma capacidade racional, cognitiva, avaliativa, como é o caso do ser humano, tá? Então a segunda dimensão a gente vai chamar de dimensão espiritual. E há uma terceira dimensão da fé, que é a dimensão sobrenatural. Ou seja, está além, inclusive, da nossa capacidade de avaliar racionalmente, mas nós experimentamos, tá? Então, essas três dimensões da fé: dimensão racional, espiritual e sobrenatural, pensando no conceito de tempo também: tempo presente, tempo futuro e tempo passado, tá? Então, vamos pensar três coisas na dimensão da nossa fé, né? Ser racional, ser espiritual e ser sobrenatural. E ao lado dessas três coisas, né? Presente, futuro e passado. Ok? Ok. Vou perguntar para você. Não precisa responder. Se quiser também pode, porque é espaço de participar mesmo, tá? Você já leu detalhadamente, já estudou, já investiu tempo no capítulo 11 de Hebreus? Alguém quer falar? Né? Por exemplo, não sei se você tem hábito de riscar, mas, por exemplo, o capítulo 11 da sua Bíblia está todo riscado. Ah, não, pastor, eu não tenho hábito de riscar. Então, vou fazer uma terceira pergunta para você, porque a primeira foi: você já leu detalhadamente o capítulo 11 de Hebreus? Não precisa responder para mim, principalmente se for te constranger, né? A segunda pergunta é: você já rabiscou todo o capítulo 11 quando te chamou atenção? Porque uma das formas de memorizar, de destacar, de aprender, de despertar curiosidade é quando você escreve. Tem um filósofo aí na internet, no YouTube, que ele fala bastante entre ver, ouvir e escrever. Há todo um detalhe curioso para se aprender quando a gente para escrever, né? Então, as regras gramaticais, a construção das frases, a memorização. Então, escrever é algo extraordinariamente humano e se aprende muito quando se está escrevendo. Então, por isso aí a importância de riscar a Bíblia. A Bíblia vai acabar mesmo, porque é matéria, né? Ela vai envelhecer, né? Eu, no 25 anos de ministério pastoral, acho que essa aqui é a 13ª Bíblia, né? Porque acaba mesmo, você vai manuseando. E para mim, gosto muito, eu vou rabiscando. E a terceira pergunta é: você já contou quantas vezes aparece no capítulo 11 de Hebreus a expressão pela fé? Valendo um chocolate, tá?
quantas vezes no capítulo 11 de Hebreus aparece a expressão pela fé? Ah, está contando agora? Tá bom, vamos contar. Não tem problema, não tem problema. Vamos contar. Que a minha tarefa hoje aqui, para falar das 3 dimensões da fé, é fazer você virar familiar do capítulo 11 de Hebreus. Só o capítulo 11 de Hebreus. Tá? Só o capítulo 11. Então vamos lá. No capítulo 1, onde começa o versículo extraordinariamente lindo, que vai falar de dimensão. Por quê? Porque a palavra dimensão, a palavra dimension, né? Do inglês até. Mas dá a ideia de aquilo que está para fora. Ou seja, direção, é aquilo que vai tomar uma direção. O inglês a gente pode pensar no in, ou seja, aquilo que está a caminho, aquilo que está em movimento. Então, dimensão é uma dimensão que aponta uma direção, um sentido. Então, do latim é sair para fora, tomar uma direção. Ora, maravilhosamente, o capítulo 11 começa assim, no versículo 1. Olha, o que é a fé? Ele vai, é a certeza. Então já começa aqui, Roberto. Certeza tem a ver com a nossa capacidade de aprender as coisas. Certeza é algo racional. A primeira dimensão da fé, então, é racionalidade. Por exemplo, quando eu pergunto para Cleide, sabe fazer aquele frango assado que o pastor Leontino gosta tanto? Ela fala, sei. Aprendeu, faz bem, amadureceu, faz até de olhos fechados, brincando, mas vamos aqui, né, para dizer, olha, sei fazer, ou seja, há um aprendizado acumulado. Então ele diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Bom, por que há uma certeza? Porque, vamos pensar na outra relação com nós estamos falando com o tempo, né? Então é presente, futuro e passado. Então, por que, dona Isabel, no presente você tem certeza de coisas que você espera? Futuro. Porque no passado Deus já deu provas de que vale a pena crer nele. Então, no passado Deus já deu sinais de que vale a pena esperar no Senhor. Então, percebe as 3 dimensões caminhando juntas? Tá? Então é racional, é espiritual, porque nós temos condições de perceber a dimensão de Deus, que não está presente aqui no sentido físico. Ou seja, então é espiritual, é capacidade de perceber o que está além do natural, e sobrenatural são os mistérios que Deus usa para nos fazer convencidos. Então, quando ele fala que a fé é a certeza de coisas que se esperam, por quê? Porque quando eu faço essa analogia com o tempo, presente, futuro e passado, nós chegamos à mesma conclusão, racional. Ou seja, eu creio no Senhor, porque Ele já me deu, dona Rosa, todos os motivos para continuar crendo. Por quê? Porque no presente eu tomo essa decisão baseado que numa esperança futura e convencido numa experiência passada. No momento mais difícil da minha vida, aí vem seu testemunho, Edna. No momento mais difícil da minha vida, eu não fui abandonada pelo Senhor, porque por mim mesmo não teria condições de ter continuado e chegado até aqui. Então percebe as 3 dimensões da fé caminhando juntas? Vamos lá. De novo, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. E aí convicção, ou seja, então é não ter dúvidas mesmo. De novo, é concepção racional. É a convicção de fatos que não se vê. Ou seja, ele abre o capítulo dos heróis da fé, da galeria da fé, para dizer o seguinte: olha, se não fosse por essas 3 dimensões da fé, o que você vai ver agora nos próximos versículos não teria acontecido. Quando vai chegar o caso do profeta Zacarias ter sido apedrejado dentro do templo por pessoas crentes, supostamente crentes, não dá para aceitar isso. Bom, por que se aceita? Porque a fé, ainda que racional, é também espiritual, e ainda que espiritual e racional, é sobrenatural. Nem sempre coisas que nós não explicamos deixam de ter um lugar dentro da nossa fé. Ou seja, como é que foi capaz de continuar crendo depois de tudo isso que teve que experimentar? Aí não é capacidade
simplesmente de saber, conhecer, avaliar e julgar. Por isso que a fé é o dom precioso que Deus coloca em nosso coração, que suplanta todos os nossos planos, expectativas e capacidade de conhecer e compreender as coisas. Então, essa aí, rapidamente, uma definição da fé. Ok? Ok. Então, verso 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Aí vai começar uma sequência sempre de 18 pela fé, né? 18 vezes, sempre pela fé. Ou seja, por meio da fé, ou sendo a fé o fundamento para que aquilo aconteça. Então, vamos contar. Verso 3 aparece pela primeira vez. Quem vai ler o verso 3? Pode ler. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pronto, isso aqui é filosofia pura. Que o Richard Dawkins, no seu livro The Delusion of God, né? Ou seja, o delírio de Deus. Então, por que um delírio de Deus? Porque como é que eu posso acreditar em algo que eu não sou capaz de compreender racionalmente? Como é que eu posso crer numa divindade que criou todas as coisas do nada? A expressão em latim é creatio ex nihilo, né? Ou seja, do nada Deus criou todas as coisas. Mas como é que eu sou capaz? Bom, essa capacidade não é a capacidade racional, é o mistério da fé, né? E não é deixar de conversar, não, é ser convencido, né? Ser convencido de que Deus criou todas as coisas. Tem um exemplo prático, né? O anjo visita Maria, Lucas no capítulo 1, Mateus no capítulo 3, né? O anjo visita Maria e fala assim: ó, menina, você vai engravidar, e o que acontecer com você vai ser um propósito de Deus. Mas como vou me engravidar se nem namorado tem? Quer dizer, tem aí alguém que estou interessado, mas ainda não teve nada sério ainda. José, era só uma promessa. Não é nada disso. O Espírito Santo te envolverá. Então, se é difícil acreditar que Deus criou todas as coisas do nada, você acha que é mais fácil acreditar que Maria engravidou sem ser concebida por um homem? Então, pela fé significa que o fundamento, a dimensão para você começar a pensar nas coisas de Deus é não se limitar à sua fé, à sua experiência de fé, às coisas que você é capaz de compreender. Porque ninguém é capaz de compreender como é que todas as coisas existem, tendo sido criadas por Deus. Então o verso 3, onde aparece a primeira expressão pela fé, ele já diz exatamente isso. Pela fé, né, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. A palavra disse Deus, haja luz e houve luz. Deus mandou e tudo se fez. Então próximo, quem vai ler verso 4? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. E é verdade, né? Então a discussão antiga e conhecida de todos vocês, por isso vale a pena fazer um curso básico fundamental da fé, só lendo o capítulo 11 de Hebreus, né? Então entra aí a questão do dízimo. Por que Abel, né, faz, ou seja, né, deu o dízimo das suas crias? Não teve problema com o dízimo, né? Pela fé, não, se eu posso dar o dízimo é porque eu já recebi. Então é alguém que não tem problema com isso, é uma questão de fé. Verso 5, próximo, quem vai ler? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho que havia agradado a Deus. Ok, verso 7, quem vai ler? 7. Sim, verso 7. Pela fé, Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo tão temente a Deus, aparelhou-lhe uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ok, vou fazer uma pausa aí, né? Ou seja, então,
Então, verso 3, verso 4, verso 5, verso 7. Então, 1, 2, 3, 4 na sequência. Verso 8, né? Verso 9, verso 11, depois verso 17, depois verso 20, 21, 22, 23, 24, depois 27, depois 28, 29, 30, 31 e até o 31. Então, nesses versos salteados, aparecem 18 vezes a expressão pela fé vem o acontecimento. Né? Pode falar. Não conta porque não inicia a frase. Né? Então, claro, não, poderia ser 19. Mas o que me chama a atenção, Claudinei, é que pela fé, para dizer o seguinte, olha, o início da frase, para dizer o seguinte, olha, o que vai acontecer, aconteceu pela fé. Se quiser inverter, tirar o pois aí, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Daria também. Eu só conto aqueles que começam o versículo. Abre as cortinas, como diria o filho de Giliote, né? Abre as cortinas de cada versículo citado aqui com a expressão pela fé. 18 vezes. Ok. Olha só. Todas elas que você vai perceber, e aí fica a dica de estudo bíblico para vocês, né, devocional, durante a semana em casa. Toda vez que você for conferir as 18 ou mesmo 19 vezes em que aparece a expressão pela fé, você vai perceber que estão presentes ali as 3 dimensões da fé. No caso de Noé, por exemplo, imagina você lá, no meio de um povo incrédulo, o pecado já tinha espalhado, aí você começa a construir uma arca, até porque eu gosto muito do verbo que aparece lá, né? Quando Deus aparece e convence você, né? Nada te faz voltar atrás. Então, eu gosto do verbo que aparece lá porque é um verbo imperativo, né? Apareceu o Senhor a Noé e disse a ele assim, ó, faze-me uma arca. Eu gosto muito dos verbos imperativos quando se diz respeito a Deus, né? Então, Deus simplesmente manifestou-se e falou, faze uma arca. Não perguntou, escuta, Denilson, o que você acha de eu construir uma arca? Ou o que você acha de eu dar fim na humanidade? Né? Não, o projeto é de Deus. E mais curioso ainda, é que Noé não revoga, ou não fica reticente, Dona Maria. Né? Tá, então vamos ao detalhe, construir a arca. Ele começa a construir a arca, um monte de gente, esse cara está maluco, né? Você acha que foi fácil a experiência de construir uma arca? Imagina o profeta Ezequiel, vai no vale de ossos secos. Hoje seria, escuta, vai no cemitério e começa a profetizar lá que eu vou levantar daquele cemitério um exército. Aqui pertinho tem o cemitério, aqui na Vila Vitória. Imagina, se fosse hoje, o que Deus fez lá. Levanta o seminarista e vai lá no cemitério. Não é no seminário não, vai lá no cemitério. E começa a pregar lá que um monte de ossos vai bater contra osso e vou levantar um exército. Percebe, irmãos, mas quando se fala da fé, não adianta a gente querer encontrar um elemento que me dê condições para acreditar, não, por meio disso daqui eu posso acreditar. Não, porque vai haver um momento que não tem onde você segurar. Por isso a dimensão da fé não é só racional. Por isso não basta você olhar, Dona Rosa, para o passado e ver o que Deus já fez. Porque tem muito crente, Marcos, que faz isso. Deus já fez um milagre na vida dele, por meio desse milagre, então agora eu posso crer. Só que em algum momento da sua caminhada, portanto é no presente, daqui a pouco no futuro, lá daqui 5 anos, acontece uma situação semelhante e não vem o milagre, e aí o que fazer? Porque lá você creu, porque veio o milagre. Tá, e quando o milagre não vier? Percebe? Então as 3 dimensões da fé são os sinais, os elementos fundamentais para você compreender já inicialmente o capítulo 11 chamado de a galeria dos heróis da fé. E quando Noé começou a ser hostilizado? Ele tinha conhecimento, pastor, de fazer isso? Bom, a Bíblia não diz que tinha, mas fez. Quando Deus falou para Abraão assim, olha, daqui 1 ano, o anjo foi na casa dele, né?
Falou, daqui 1 ano eu vou voltar aqui e você vai estar segurando um menino no colo. A Sara estava atrás da porta, escutando a conversa, começou a rir. Ó, vocês conhecem o texto. Aí eu pergunto para você, racionalmente, ele poderia ser pai? Responde? Não. Ele foi ou não? 2 vezes ainda. Um até de forma desobediente. Foi 2 vezes ainda. Foi pai de Ismael e depois foi pai de Isaac. Percebe? Mas mesmo assim, a fé não pode se limitar, presbítera Marlene, à dimensão racional, que é a minha capacidade de compreender e entender as coisas. Porque em muitos momentos você não vai compreender, e mesmo assim você vai continuar crendo. Por quê? Aí entra o segundo elemento da dimensão, e depois o terceiro elemento também da dimensão. Vamos lá para a questão racional. 1 de Coríntios, quem achar, por favor, leia 2 versículos que eu vou citar para você. 1 de Coríntios, no capítulo 2, por favor, quem encontrar, leia os versos 13 e 14. Vou só esperar para que todos possam conferir. 1 de Coríntios 2, Paulo vai falar sobre essa dimensão racional da fé, e ele vai deixar claro aí, nesses 2 versículos, dentro desse trecho belíssimo, quando Paulo fala sobre a experiência da pregação do Evangelho. Pode ler o 13 e o 14. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ok, veja que coisa linda. Se você voltar um pouquinho no capítulo, lá no começo do capítulo 2, versículo 2, por exemplo, ele fala: porque decidi nada saber entre vós, senão o quê? Senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Olha só, verso 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Coisa linda, eu diria, se fosse pentecostal. Pode dar uma glória a Deus, né? Ou seja, o que Paulo falava 3 idiomas. Hoje diria assim, era da OAB, era membro do Sinédrio, ou seja, era homem culto, cidadão romano, judeu, experimentado, homem inteligente. E a dúvida de que ele é inteligente? Não, ele escreveu a metade do Novo Testamento, 13 cartas. Enfim, Paulo era Paulo. No entanto, quando falava da fé na dimensão racional, claro, deu valor importante a ela, a essa dimensão, mas não se limitou a ela. Por quê? Porque estava falando de Deus. Na dimensão da fé, falar de Deus é falar de mistério. Então nós usamos a capacidade racional de compreender as coisas, de entender as coisas, de aprender as coisas, mas a fé não se limita à nossa condição racional. Paulo deixa isso claro no versículo 2, aliás, no capítulo 2 da sua carta aos Coríntios. Ou seja, o homem natural, a palavra natural aí em grego é physikos. O homem naturalmente físico, assim como nós somos, não é capaz de compreender as coisas de Deus. Portanto, ele vai para o segundo ponto, dizendo que na dimensão da fé, além da razão, Arthur, existe também a dimensão espiritual. Quando ele fala, há coisas que a gente só vai compreender espiritualmente, ou seja, elas são ensinadas no nosso coração. E aí, na linguagem cultural do nosso povo ocidental, o coração não tem a ver com razão, o coração tem a ver com sentimento. Eu sempre cito João 9, quando aquele cego de nascença foi curado por Jesus. E aí houve ali uma confusão, porque havia uma crendice popular que durava já quase 1000 anos na cultura judaica, que quando nascia uma criança deficiente, né, eles acreditavam que era Deus punindo
o pecado dos antepassados naquela criança. Tanto que perguntam, né, a Jesus, quando ele curou aquele homem cego de nascença: mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele pudesse nascer cego? Jesus não entra nessa bola dividida, porque isso não era mais importante. Pastor, mas por que não era mais importante? Porque há 700 anos antes, Deus já havia dito por meio do profeta Ezequiel, no capítulo 18, dizendo: olha, vocês não vão mais repetir esse ditado popular no meio de vocês. Os pais comeram uvas verdes, lembra do ditado? E os dentes dos filhos é que ficaram embotados. Ou seja, quando você vai comer uma banana, aquela que está lá na minha terra falava assim, está de vez. Com essa expressão de vez, né? Coisa antiga, né? Eu sou jovem ainda, mas conheço coisa antiga, né? Ah, tá de vez. Aí comia, não estava boa não, aí ficava com os dentes meio que marrento, né? Então, eu comia banana e ao invés dos meus dentes, que estava de vez ou não estava boa ainda, ao invés dos meus dentes ficaram meio que marrentos, né? Do Pedrinho que ficou. Ou seja, então eu faço uma coisa, mas a consequência da coisa que eu fiz vai acometer o outro. Então diziam isso numa relação, por base lá do texto lá do Decálogo, dos 10 mandamentos, né? Que Deus punirá o pecado até a 4ª geração, né? Então usar o texto fora de contexto. Então Deus disse por meio do profeta Ezequiel: aquele que pecar, ele será culpado do seu pecado. Quando um pai crente tiver um filho desobediente, que não crê em Deus, os pecados que o filho cometer não serão cobrados do pai. Quando um filho tiver um pai desobediente, pecador, que se levanta contra Deus, tendo um filho crente, os pecados do pai não serão cobrados do filho crente. Gente, há 700 anos antes de Jesus ter vivido aquela cena de curar o cego de nascença, Deus já havia dito para o profeta Ezequiel: olha, fala para esse povo que esse ditado morre aqui. Mas no entanto, quando chegaram lá, mestre, quem pecou? Mas de novo esse assunto. Então Jesus, olha, não entra nessa bola dividida e fala assim: não é essa a interpretação que vai ocupar aqui essa cena principal, né? É para que manifeste nele o quê? A glória de Deus. E ele vai e cura o homem cego de nascença. Aí vem os fariseus que entendem as coisas só racionalmente, né? Só tinha dimensão racional. Aí chega lá e fala: não, pera lá, esse homem não podia ser curado, por 2 razões pelo menos. Quais eram as 2 razões por que aquele homem não podia ser curado? Né? Primeiro, quem curou? Jesus. Eles contestavam a autoridade de Jesus. Segundo, porque era de nascença. Então, se é cego de nascença, não podia ser curado. Por quê? Porque Deus está punindo nele o pecado dos pais. Não, é a palavra de Deus. Percebe, gente? Né? Quando a gente limita a experiência da fé, a experiência chamamos aqui de racional, que é, por exemplo, a questão que vive, né? Tomé: eu só acredito se eu tocar. Como ele limitou apenas a tocar, mesmo depois que ele tocou, ele continuou duvidando. Já falei disso aqui pelo menos umas dezenas de vezes, né? Desse texto. Aí pergunta os pais do ex-cego. Aí chega uma hora que é a que eu mais gosto, né? João 9, 27, se enganado não estiver. Já não sabiam mais o que fazer, tentando entender racionalmente, né, Roberto, por que aquele homem que era cego agora estava vendo. Chega uma hora que ele não tinha mais o que dizer para aqueles fariseus descrentes, né? Mas olha, esse homem, dizia o fariseu para ele, Milton, esse homem não pode ter te curado, porque esse homem é um pecador, falava de Jesus. Aí chega uma hora que o ex-cego não aguenta mais e fala assim: olha, se ele era pecador eu não sei, uma coisa eu sei, gente, eu era cego, agora eu vejo. Que é coisa mais óbvia do que essa? Percebe? Então, irmãos e irmãs, é barco furado a gente usar apenas a capacidade racional para experimentar a fé ou conhecer a fé. Experimentar a nossa experiência, ou experimentar a nossa condição, né, diante de Deus. Vamos para a dimensão espiritual? Abra lá 1 de Timóteo, por favor. 1 de Timóteo,
no capítulo 4, dimensão espiritual. 1 Timóteo, capítulo 4, o belíssimo trecho do verso 12 ao verso 16. 1 Timóteo 4, verso 12 a verso 16. Você encontrou? Verso 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. O quê? Ele vai colocar 5 elementos para você ser padrão, né? Palavra, procedimento, amor, fé e pureza. Depois disso ele fala: até a minha chegada, aplica-te à leitura, exortação, ensino. Não te faças negligente para o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser o quê? Cuidadoso, para que o teu progresso a todos seja manifesto. E verso 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti quanto às suas ovelhas ou aos seus ouvintes. Então aqui Paulo coloca 2 momentos juntos, né? Olha, ninguém vai desprezar a sua mocidade. Eu comecei com 22 anos, fui para o seminário, tempo integral, então com 22 anos já cuidava de igreja, visitava fim de semana, viajava fim de semana para tal de seminarista, fim de semana viaja para trabalhar com a igreja, então era dando aula para jovem, adolescente. Eu, no segundo ano, em 96, eu fui trabalhar numa congregação lá perto de Umuarama, no Paraná, e eu tinha uma ovelha, eu tinha 24 anos e tinha uma ovelha de 95 anos de idade, né? Imagina, as experiências que a gente vai vivendo na vida, né? E ele era apaixonado pela Escritura, e uma das motivações que eu tinha, além daquelas primeiras, colocar aqui as segundas, uma das segundas motivações que eu tinha de estudar a Bíblia, é que quando eu sabia que chegava no domingo na escola dominical, que eu ia dar aula para os adultos, que estava lá o seu Francisco, 95 anos de idade, sentado, que conhecia a Bíblia de capa a capa, e eu tremia de medo, vai que eu falo aqui uma informação errada, né? E ele atento. Então uma das motivações que eu tinha, tem que estudar até mesmo, imaginar até quais são as perguntas que ele vai fazer para eu responder, porque imagina a vergonha, né? Fazer uma pergunta para o seminarista e o seminarista não saber responder. Percebe as motivações? Mas naquele tempo que as pessoas tinham interesse em conhecer a Bíblia, né? Lá naquele tempo, 30 anos atrás. Bom, então, o que Paulo está dizendo para Timóteo? Para ninguém desprezar a tua mocidade, porque você começou pastor menino demais, jovem. Então o que você tem que fazer para ninguém te desrespeitar? Quem é você, moleque? Quem você pensa que é? Né? Você vai se esconder atrás de 5 propósitos que ele coloca aí, verso 12, para que ninguém te desrespeite como pastor, porque você é jovem, tá? Então você vai ter que se tornar o quê? Modelo para esse povo. Mas modelo, então, a partir de que modelo? Né? Ele coloca 5 virtudes na palavra. Que palavra é essa? A palavra de Deus. Então, quando você se esconde atrás da palavra de Deus, tudo que você fala, o que você faz, o que você planeja, quando se esconde atrás da palavra de Deus, a autoridade está aí, não é a sua autoridade, é a autoridade da palavra. Lembra o texto que eu sempre estou citando aqui, quando Paulo fala, né? Fazei tudo em nome de Jesus. Lembra quando eu já falei tantas vezes? Fazer tudo em nome de Jesus. Então, quando você vai conversar com alguém, converse em nome de Jesus. Porque se a conversa tem como juiz, como medida Jesus, então você não vai pecar naquela conversa, porque a medida é Jesus. Então ele fala: para que ninguém despreze a tua mocidade, porque você é pastor jovem, então se esconda atrás da palavra. E ele dá uma segunda virtude: procedimento. Tudo que você vier a fazer, faça-o escondido na palavra. No amor, a palavra aí é agape. Ame incondicionalmente até quem vier a pisar no teu calo, até quem vier a desmerecer a sua vocação porque você é jovem. Mesmo que alguém faça reparos à sua autoridade pastoral,
não reaja da mesma forma. Por quê? Porque você precisa amar incondicionalmente. Não, eu só vou amar enquanto me respeitarem como pastor. Não. Paulo fala isso para Timóteo. Mesmo quando te desrespeitarem como pastor, você vai continuar amando, porque o propósito aqui, o padrão é amar incondicionalmente. Ou seja, amar sem colocar condições. Ele coloca 3. Na fé. Bom, a fé você já sabe que ela tem 3 dimensões. É a dimensão racional, então você sabe que é assim. A dimensão espiritual você não queria amar incondicionalmente, mas você vai amar incondicionalmente. Sabe por quê? Porque entra a terceira dimensão, que é sobrenatural. Porque o Espírito Santo está te convencendo a amar incondicionalmente. A sua vontade, ele não queria esganar esse cara, porque ele é injusto, ele é hipócrita. No meio das pessoas ele fala isso. Quando está sozinho, sabe como é que é? É aquela pessoa que vem à frente, critica o seu trabalho, entendeu? Para todo mundo ver, que ele se enche, né? Infla o peito, critica o seu trabalho, mas depois nos corredores ele vai lá e te abraça e fala assim: não, sabe por quê? É o seguinte, ó, eu preciso fazer isso, né? Então me desculpa, né? Quando é assim, a sua vontade é o quê? Não, então pera lá, então vai lá e fala em público, mesmo que você está falando para mim no privado, né? Você fala isso? Não, você não fala. O que você faz? Deixa na mão do Senhor. Ele julga melhor do que eu. Percebe? Então, irmãos, a fé, de acordo com a galeria da fé, Hebreus 11, ela tem 3 dimensões. É racional, é espiritual e é sobrenatural. Qualquer um desses elementos fora te dá problema. Se ela só é só racional, você vai ter problema. Se ela só é só espiritual, você vai ter problema. Dê um exemplo, pastor, quando a fé é só espiritual. Você é menino na fé. Você é jovem, né? Coração muito ingênuo. Não tem, por exemplo, a experiência de Neemias. Nós oramos a Deus, capítulo 4 de Neemias, mas por precaução, botamos guarda no muro. Ou seja, comprei o carro novo, ok, maravilha, obrigado Senhor pelo testemunho, você me deu condições de comprar o carro, mas bote seguro no carro. Não transforme Deus em flanelinha, cuidador de carro. Não, bote seguro no carro. Percebe? Então é espiritual, testemunho pela graça recebida, mas é racional, porque aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer. Ele vai te habilitar para, mas quem tem que fazer é você. E sobrenatural é quando tudo aos seus olhos você acha que está perdido, falar, Deus vem e faz. Percebe? Sobrenatural. Atos 10. Próximo, nosso horário já está avançando. Atos 10. Então, o tema da nossa reflexão nessa manhã, as 3 dimensões da fé, para compreender Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis. Atos capítulo 10. Versos 9 e 11. É disto que eu estou chamando aqui de sobrenatural. Ou seja, que vai além, Claudinei, da sua capacidade de compreender, de analisar, julgar. Isso é ser racional, né? Aí a segunda dimensão é você é crente, é espiritual. Então vai além até mesmo da sua capacidade espiritual. O exemplo prático, então você sabe que Deus pode fazer. Racional. Exemplo prático para espiritual, você crê que Deus pode fazer. Ok? Ok, espiritual. Então é racional, espiritual e exemplo sobrenatural. É que quando Deus faz e contraria toda a lógica que você usa, né? A palavra lógica a gente fala de forma tão popular, né? No português tem a palavra lógica, né? Então, por exemplo, de novo, usando aqui o frango, né? Assado que a Cleide faz, né? Então, aí a Cleide fez o frango assado. Aí vai o pastor Adilson lá, bobo, né? Pergunta, escuta, esse frango ficou bom? Ela fala, é lógico que ficou, pastor. Né? É lógico que ficou, ou seja, é claro que ficou. Ué. Quantos anos fazendo esse mesmo frango? E é bênção.
Na matemática, é lógico que 2 mais 2 são 4. Né? É lógico que 2 mais 2 são 4. Então a gente usa essa capacidade lógica, matemática, né, da compreensão humana para compreender a nossa fé. Mas não é só isso, tá? É espiritual também. Ou seja, em alguns momentos, quando falta a nossa capacidade racional, Deus nos alimenta espiritualmente. Em alguns momentos, quando não é que não funciona, quando está numa dimensão além do racional, do espiritual, aí vem o sobrenatural. Aí quando vem o sobrenatural, Deus desmonta toda a lógica matemática, filosófica, compreensiva, racional, espiritual que a gente constrói para, de alguma forma, administrar a nossa fé em Deus. É isso que acontece com Pedro, aqui no texto que eu vou ler para vocês, que vocês conhecem de cor e salteado. Atos 10, eu vou ler, verso 9 e verso 10. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro lá na sua sacada gourmet, no eirado, né? Por volta da hora sexta, meio-dia, esperando a comida. Tá? Terminou a escola dominical, você foi para tua casa, de repente ali, até sair o almoço, você vai lá na sacada, ou no seu quintal, ou no seu quarto, num lugar reservado, e Deus fala com você ali. Verso 10. E estando com fome, quis comer, mas não estava pronta a comida ainda. Mas enquanto lhe preparava a comida, veio o quê? Um êxtase. A palavra aí foi transitada do grego. É êxtase mesmo, né? E com X. Então o que significa êxtase? Ou seja, é cair prostrado diante da glória do sobrenatural. Ficar perplexo. Ou seja, estar vendo uma coisa, ouvindo uma coisa, mas não ter uma palavra específica que defina aquela coisa. Então, êxtase é estar perplexo diante de uma revelação sobrenatural de Deus. Ou seja, que Deus nos pega nas nossas fraquezas. Quais são nossas fraquezas? Nossa fraqueza é racional, que a gente acha que sabe todas as coisas, que já viveu tudo. Mas quando se trata de Deus, não. Quando se trata da fé, não. Quando se trata do ser espiritual, não. Porque quando Deus se manifesta, sempre será do jeito dele. Pois bem, o resto do texto vocês conhecem. Deus irá, naquela visão, convencer a Pedro de uma ideia contrária, fixa, que ele tinha sobre a questão dos gentios. Ok? Vamos terminar? Voltando lá para Hebreus. Agora sim, a gente pode falar do bloco central, faltando aí 10 minutos, que eu reservei lá em Hebreus 11, do bloco central, que é do 36 até o 40. Ok? Bom, 36 até o 40. Bom, dito isso que nós encontramos em Hebreus, e fazendo as explicações sobre essas 3 dimensões da fé, racional, espiritual e sobrenatural, veja o 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões. Tá? De forma prática, o que isso significa? É quando alguém começa a zombar a sua fé. Se você tem ministério, é quando alguém começa a zombar o seu ministério. Se você está diante de um problema grave, é quando alguém começa a zombar da sua fé. Ah, mas você não é crente? Por que você está desempregado? Por que você está doente? Por que o filho seu está passando por isso? Ou por que o seu filho é assim? Percebe? Então, irmãos, irmãs, escárnios, zombaria, é o primeiro estágio da sua fé, presbítera Marlene, que você precisa estar preparado para enfrentar, porque o tempo todo, nós estaremos vivendo esse conflito da zombaria. Às vezes nós mesmos zombando, ou seja, será mesmo que Deus vai fazer isso daqui? Então, quando a gente limita a nossa fé à condição racional, que é a minha capacidade de compreender as coisas de Deus, né? Quando acontecer algo que eu não compreendo, prático no verso 36, mas
Eu sou uma pessoa, eu não propriamente falando, eu no sentido genérico, né? Você pensando, né? Caramba, e isso é bíblico. Você pauta a sua vida, a sua conduta numa vida moral, íntegra, decente. Você é um servo de Deus, uma serva de Deus, e mesmo fazendo isso, você não estará livre dos escárnios. Açoites, se não fisicamente, açoites no sentido mesmo religioso, quando a pessoa te agride dentro da igreja, palavras disfarçadas, mas você sabe que é uma agressão, né? E ele fala algemas e prisões. Bom, de quem que ele está falando? Naquele tempo, de Micaías, tanto que está citado o texto aí. 2 Crônicas, quer conferir? Dá tempo. Quem achar primeiro, por favor, leia. 2 Crônicas 18. 2 Crônicas 18, versos 25 e 26. Quem encontrou? Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías Isso. e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis assim, diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Isso. Eu sempre cito esse texto aqui também, né? A gente acha que a gente vai ter problema. Priscila, a gente acha que a gente vai ter problema como crente só lá no mundo corporativo, né? No trabalho. A gente acha que a gente vai ter problema só com quem não é crente, né? Isso é muito ingênuo. Eu ouso dizer que a gente tem muito mais problema entre os crentes do que os não crentes. E essa cena toda acontece só com o crente. Nessa cena toda tem, basicamente, vamos falar rapidamente, né? Tem 2 reis, de Israel e de Judá. Josafá e Acabe. 2 crentes, né? Os chefes do exército dos 2, sacerdotes, tudo crente. E aí, um outro crente, que é o profeta Micaías, que é chamado, né? Os 2 reis estão planejando entrar em guerra lá com uma nação vizinha. Josafá muito crente, coração ainda, né, compelido, não estava em paz. Vamos chamar mais alguém para a gente nos aconselhar, ou para a gente se aconselhar? Chama Micaías. Micaías vem e fala: ó, vai acontecer isso, isso, isso e isso. O que o rei Acabe mandou fazer? Manda prender esse cara, crente comunista, né? Esse crente aí que vem aqui falar coisa que a gente não quer ouvir, que desagrada a gente, bota ele na prisão, mete umas bifas na cara dele. Foi isso que aconteceu, tá? Tudo dentro da igreja. E aí, a fé na dimensão racional diz o que para você? Não, eu não sou capaz de suportar isso. Não sou capaz de passar por isso. Então, quando você limita a sua fé apenas de forma racional, que é a sua capacidade de compreender as coisas, né, você já tem tudo para abandonar. Porque a fé não é só racional, não é só o que você é capaz de compreender. A fé é sentimento e a fé é sobrenatural, certo? Olha só, outro texto, pode ler também, já estamos terminando. Quem encontrar, leia 2 Crônicas 20, está aí pertinho, 2 Crônicas 24, verso 21. 2 Crônicas 24, 21. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Obrigado. Se eu fosse fazer uma tradução da Bíblia, porque às vezes assim a gente, essa palavra nem usa mais, né? A gente vai perdendo a dimensão do que aconteceu, né? Hoje, presbítero Marcos, se a gente fosse traduzir esse texto, a gente ia ter que traduzir assim, olha: e então o profeta Zacarias foi apedrejado dentro da igreja evangélica. Por quê? Porque ele pregou uma palavra que o povo não quis, que o povo não gostou.
Foi isso que aconteceu lá. Que a gente fica lendo na linguagem passada, não tem mais a dimensão do que aconteceu no templo do Senhor. Não. Seguinte, o profeta Zacarias foi dentro da igreja evangélica, que é a nossa igreja, trouxe uma palavra que incomodou demais o conselho, a autoridade mandou fazer o quê? Apedreja. Dentro da igreja, Claudinei. Zacarias foi apedrejado dentro da igreja. Ele morreu apedrejado dentro da igreja. E claro que a gente tem que fazer pergunta. E por quê? Porque ele contrariou o povo, falando que Deus havia mandado ele falar. Tá? Então, nossos maiores problemas é com o crente, não é com o inimigo. Percebe? E se eu não tiver uma segunda e uma terceira dimensões da fé, a gente vai embora. A gente desiste. Por isso, a fé, conforme a galeria de Hebreus 11, tem 3 dimensões: racional, espiritual e sobrenatural, e é presente, futuro e passado. Tá? Presente, futuro e passado. Porque no 37 ele coloca: foram apedrejados. E aí, o Almeida, nas nossas Bíblias, nos ajudam bastante. Onde você achou esse texto, pastor? Está aqui. Ele mesmo coloca baixo, ele faz uma citaçãozinha ali, coloca um númerozinho, um Azinho, um Bzinho, um Czinho. Para que serve isso? Estou mostrando para você agora, né? Ele dá exemplos, quando fala: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de ovelhas e peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Aí, para te ajudar a compreensão, ele te dá um exemplo disso. Fala, vai lá em 2 Crônicas 24, versículo 21. Nós encontramos um texto básico que fala como é que terminou o profeta Zacarias: apedrejado dentro da igreja. Por quê? Porque ele pregou uma palavra que a igreja não quis ouvir. É assim que a gente estuda a Bíblia. É assim que a gente vai entender as dimensões da fé, né? 38, aí a parte que eu mais amo nesse trecho: homens dos quais o mundo não era digno. Ou seja, mesmo que você seja humilhado dentro da própria igreja, mesmo que desfaçam do seu ministério, do seu testemunho, das coisas que você crê e está falando, mesmo que desfaçam de tudo isso, fique feliz. Sabe por quê? Porque Paulo já nos deu esse conselho. Porque você não está falando para aquelas pessoas, você está falando porque Deus está te mandando falar. Então a sua alegria é diante de Deus, não dos homens. Porque Paulo falou: importa-me agradar a Deus e não aos homens, porque eu não fui chamado por homens, e sim por Deus. Percebe? 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Ou seja, ainda morreram sem antes ver, vamos pensar assim, né? O cumprimento da promessa é: quem te fez muito mal e você não reagiu e orou e simplesmente colocou diante de Deus. Aí, como a gente é ser humano, Roberto, você não reage, mas ora, né, Leila? E fala: Senhor, põe a mão nesse cabra aí, eu não vou mexer, põe a mão, né? E aí, Deus não vai colocar a mão no tempo que você gostaria que fosse. Aí você morre, e aquela pessoa que te fez mal ainda continuou ainda lá, né? Aí você fala: como é que é isso, né? Não é ditado popular não, viu? É Gálatas 6, né? O que você faz, você paga. Então, quando fala assim: aqui se faz e aqui se paga, não, isso não é dito popular não, isso é Bíblia. É Gálatas capítulo 6, o que você faz, você vai colher. O que você planta, você colhe. Pode não ser no tempo que você gostaria que fosse. Aquela pessoa que me fez tão mal, eu não reagi, eu só coloquei ela diante de Deus, tá? Então fique feliz porque você fez certo, mas não peque esperando que Deus faça no seu tempo, viu? Não, será no tempo dele. Ele vai fazer.
E detalhe, biblicamente, ele faz. Aqui se faz, aqui se paga. Ou seja, o que você planta, você colhe. Pode não ser no seu tempo. Pode ser num outro tempo. E como é que é isso, pastor? Já que a pessoa não viu ou não pagou, né? Ele termina explicando o verso 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, não no deles, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados, né? Ou seja, Deus, fora do tempo deles, está aperfeiçoando a memória deles, e não mais a vida física, porque já morreram, a partir de nós. O que isso quer dizer, pastor? Ou seja, olha só, que Deus está cumprindo tudo aquilo que Ele disse para aqueles seus antepassados, né? Abraão, que aparece aí, Abraão, Raabe, Isaac, Moisés, todos os personagens que aparecem aqui, né? Ou seja, Deus aperfeiçoou a memória deles a partir do que Ele está fazendo em nós. Ou seja, nós estamos aprendendo que o correto para compreender a nossa fé é assim. E por quê? Porque Deus fez tudo isso através desses personagens que estão aqui listados na galeria da fé. Por isso, irmãos, terminando, a dimensão da fé é racional, espiritual, sobrenatural. Ela se dá no presente, conecta-se com a esperança escatológica, ou seja, do que Deus vai fazer ainda em termos de juízo lá na frente, e tem como base o que nós já experimentamos no passado, né? Então é presente, futuro e passado. É racional, nós compreendemos, é espiritual, nós sentimos, é sobrenatural, é misterioso. Deus faz sem você compreender completamente o que Deus está fazendo. Por isso, irmãos e irmãs, essa é a fé que nós encontramos, o curso básico, fundamental, completo, só num capítulo da Bíblia, que é o capítulo 11. Amém? Amém. Deus assim nos abençoe, irmãos e irmãs, em nome de Jesus. E a vocês que também de casa nos acompanharam, Deus os abençoe. Vamos terminar orando. Damos-te graças, Senhor, por esta bela manhã, preciosa manhã de sol. Damos-te graças, ó Pai, pelo privilégio de nos ajuntarmos na casa do Senhor. E damos-te graças, Senhor, pelo privilégio de poder aprender da Tua palavra, crer espiritualmente e receber, ó Pai, sobrenaturalmente o Teu propósito para as nossas vidas. Ajude-nos, Senhor, a cada manhã a amadurecer na nossa fé, para que possamos, Senhor, na nossa caminhada, perseverar conforme o Teu propósito santo para cada um de nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus, nosso Salvador bondoso. Amém.